Quero falar sobre esses dois pontos aqui, sobre a sua reputação, sofrer na pele que precisa profetizar. Esse pastor, como eu falei, eu conheci a filha dele. Ele estava num culto ministrando a palavra. Deus pediu ele que falasse com uma serva, uma moça lá na igreja, que Deus estava avisando ela que ele falasse que no dia seguinte, no domingo, na segunda-feira, Deus ia recolher ela. Não sabemos o porquê, Deus tem um propósito em cima de tudo. Criamos que seria para fazer alguma correção, mas ele não falou nada sobre isso, também não sabe, né? É coisa que pertence a Deus, mas Deus pediu que ele falasse a ela. Estaria recolhendo no dia seguinte. E realmente, na segunda-feira, ela veio a falecer. Mas o pastor, quando terminou o culto, eles fizeram a fila para poder dar uma benção às pessoas antes de ir embora. E teve 3 ou 4 filas, não me lembro mais qual. Ele ficou numa das filas, Deus colocou essa moça, essa serva, na fila dele, falando com ele. Fale com ela. A fila foi andando, ele falando com Deus que ele não ia falar sobre morte. Foi caminhando, a moça chegou até ele deu a benção normal, não falou, não cumpriu. Não sei se preocupou com a reputação dele, o que seria isso. Ele não falou. Terminou o culto, foi embora para casa. A moça, como já falei, realmente faleceu na segunda-feira. Deus a recolheu. No domingo à noite mesmo, a esposa dele começou a passar mal. Foi levado para o hospital. Ficou a semana inteira em estado grave. Um estado grave ali. E os médicos não sabiam o que era com ela. Porque todos os exames que faziam não dava nada. Tá todos os exames todos normais. Ele ficou a semana toda, quando foi na quinta-feira, que é como nós falamos, né? A ficha dele caiu, que ele foi para o banheiro público de um hospital público. Dá para se imaginar que tipo de banheiro estava, por mais cuidado que o hospital tenha, mas não, são muita gente, não tem um... Ele ajoelhou, debruçou no vaso, pediu perdão a Deus sobre tudo, até emocionando um pouco sobre isso. E quando foi na sexta-feira cedo, a esposa dele não tinha mais nada. Os médicos não entenderam o que foi que aconteceu da noite para o dia, como a gente fala. Ela teve alta na sexta-feira, mas aquele negócio, não sei se preocupou com a reputação ou medo de falar. Se você é profeta, não tenha. Se Deus mandou fazer, faça. Não importa com as consequências, não importa o que possa acontecer com você, não importa o que vão falar de você. Ok? Então fica essa dica aí. Se Deus mandou, fale. Fale. Não por medo. Não fale isso por você ter medo. É porque é a vontade de Deus. Às vezes essa serva precisava ouvir isso. Para algum conserto, não sabemos. Mas se você é profeta, abra a boca. Abra a boca e fala o que Deus mandou falar. O evangelista. A maior característica do evangelista é aquele que ama o perdido. O evangelista é aquele que ama o perdido, que ainda não conhece a Jesus. O coração dele arde por falar de Jesus. Não importa como vai começar a sua mensagem, ele vai terminar falando do plano de redenção. Ele tem facilidade de falar, ele não olha a necessidade, e sim a oportunidade. O que quer dizer isso? Ele ama falar com o perdido. Ele não preocupa se a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. Se houve a oportunidade, deu a brecha, ele pode entrar, ele vai falar da palavra de Deus. Não importa como ele vai começar a conversa com essa pessoa, mas ele vai falar da palavra de Deus, da redenção. A obra de Deus vai falar de Jesus. Então, o evangelista tem essa característica forte. Não o evangelista, não só o evangelista, mas temos que anunciar Jesus. Todos temos.
Todos temos que anunciar Jesus. É uma ordem da grande comissão. Evangelizar é uma ordem. O evangelista arde mais por dentro com essa evangelização. Vamos pegar as características do evangelista. Ele é aquele que tem uma unção especial para falar aos perdidos. Uma unção especial para falar aos perdidos. Ele não contenta em permanecer por muito tempo na igreja. Tem que evangelizar outras pessoas. Então o evangelista anda também, ele não gosta de ficar parado. Ele vai buscar mais pessoas que ainda não conhecem a palavra. Ele não despreza o trabalho do pastor. Ele sabe que não é função de pastorear. A função dele não é pastorear, é ganhar almas, como nós falamos. Então, ele não despreza, mas não é a função dele. Ele não quer saber o depois, ele quer ganhar almas. O depois não é a função dele, como já falei. Ele tem um foco em pregar a mensagem da salvação e falar de Jesus. Esse é o foco do evangelista. Ele prega a mensagem para públicos diferentes, pois a sua mensagem é de salvação e sobre Jesus. Então ele não olha o público, vai falar. Ele é equipado com dom de poder. O que seria esse dom de poder? Cura, libertação e milagres. Ele não costuma cansar de pregar. Eu vou falar um pouco sobre mim aqui também, que eu quando começo também eu vejo que seja um ponto também que eu tenho do evangelista. Como eu falei, a gente pode ter mais de um. Minha esposa me critica muito sobre isso, que quando eu começo a falar da palavra, eu esqueço, tenho que me cortar. Mas é um prazer que tem de estar falando. Qualquer um de nós temos que ter esse prazer de estar falando da palavra de Deus, falar de Jesus. Isso é muito importante. Então, o evangelista, ele não costuma cansar de falar. Então, esse é um ponto também forte do evangelista. Ele tem um coração grande e pouca direção. Ele quer a salvação e não mede esforço para isso. Às vezes fica até em risco, depende do local que ele vai, corre risco. Mas ele não importa com isso, ele quer levar a palavra de Deus ali. Ele vai motivar outras pessoas a evangelizar. Ele não trabalha sozinho, ele não faz tudo sozinho, ele depende de outro para dar continuidade à obra. Então essas são as funções do evangelista. Não sei se encaixou para você aí como evangelista. Se não, vamos para o próximo. Vamos aprender mais. Então o evangelista é esse. Ele queima, ele arde por dentro em falar de Jesus, da redenção. Pastor. Algumas pessoas têm como pastor alguém que tem um microfone no altar. Não é isso, pastor, não é só isso. Vamos entender melhor aqui. Pastor não só prega em um culto de domingo, não é isso. A maior característica do pastor é o cuidado com as ovelhas. Então aí se define quem realmente é um pastor, aquele que tem o cuidado com as ovelhas, se preocupa com as ovelhas. Sabemos que o pastor passa tantas dificuldades por ser um pastor, principalmente na área espiritual, por cuidar de pessoas, preocupar com as pessoas, tirar a ovelha do caminho errado quando anda. Pastor é quem cuida, quem cura as feridas, quem ouve a ovelha, talvez mais de uma vez, quem orienta e tantas outras coisas, tantas outras funções que tem o pastor. Não é simplesmente estar no púlpito, no altar, ali pregando, levando a palavra de Deus. A palavra pastor, somente mencionada nas Escrituras Sagradas, se referindo a Jesus. João 10, 11, Hebreus 13, 20, 1 de Pedro 2, 25, 1 de Pedro 5, 4, Atos 20, 28. Vamos entender que é uma ovelha, o animal. Ovelha que eu falei aqui, o animal. Porque somos ovelha, então vamos entender o que é uma ovelha, o animal. Animal ruminante, o que quer dizer isso? Mastiga novamente o alimento que retorna do estômago. Então, vou te falar então que nós também teríamos que ser essa ovelha, por isso teríamos que ser. O que quer dizer isso? Ler a palavra de Deus, ruminar na palavra de Deus o tempo todo. Então, por isso eu acho que a classificação nós somos uma ovelha de Deus.
Então, temos que fazer isso, ruminar a palavra o tempo todo. Não tem mecanismo de defesa. Falando sobre a ovelha, característica da ovelha, o animal. Não tem mecanismo de defesa. Não bebe água suja, nem água agitada. Consegue habilidade de ouvir e conhecer a voz do pastor. Tem um grande estômago, come o dia todo. Fica desnorteada, com mosca na cabeça. Dá cabeçada na outra. Precisa de vara e cajado. Então, vou destacar 2 pontos aqui para nós, realmente, quando fala ovelha ter capacidade de ouvir a voz de Deus. Também devemos ter essa capacidade de cada vez mais ouvir a palavra de Jesus, palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E precisamos de vara e cajado para nossas correções o tempo todo. Então, veja esse ponto, por isso, talvez seja por isso que somos classificados como ovelhas de Cristo. Função ministerial pastoral e provisão, proteção e condução. Vamos entender cada uma delas. Provisão é preparar. Aquele que visita, ajuda. O pastor visita, ajuda as pessoas. Ele tem que tirar tudo que vai atrapalhar seu rebanho. Então, isso é a provisão do pastor. Condução, ele vai à frente, ele guia. Então, essa é a função do pastor. A proteção, ele coloca em risco para proteger a ovelha. Ele não se preocupa com o que pode acontecer com ele. O importante é a sua ovelha. Então você vê que aqui o pastor não é só estar no púlpito, ali ministrando, okay? Falando da palavra de Deus. Você tem muitas coisas por trás, principalmente o mundo espiritual, que é muito complicado. Ministério pastoral. São 3 pontos aqui. Vamos entender. Primeiro, a importância do ministério pastoral, que fala em 1 Coríntios 12, 28, o que diz ali, resumindo, fala que ele foi posto ali na igreja por Deus, é o que está nesse versículo. A maior característica do pastor, o seu coração, está em João 10, de 11 a 15. Tirei algumas partes, não está falando aqui. Fala que ele dá a vida pela ovelha, mesmo quando o lobo vem, e não abandona. Por ser um bom pastor, ele vai defender a ovelha. É o que está falando nesse versículo. Terceiro ponto, requisitos para exercer o pastoreio. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu peguei alguns pontos só para ter essa noção sobre esse versículo. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que governe bem a sua casa. Então, que fala sobre isso aqui. 3 coisas que elevam o pastor no ministério. Levar não é crescer, ser melhor do que o outro. É exercer o pastoreio com excelência. Então, são 3 coisas que elevam o pastor. A experiência, conhecimento geral daquilo que ele desempenha e maturidade. Não sei se aí encaixou para você também, se você é um pastor, mesmo que não tenha sido consagrado ainda, mas se você tem essas características de um pastor. Então aí fica esse aí. Então agora vamos para o último, que é o mestre, ou doutores, como alguma denominação classifica, como alguma tradução da escritura coloca, mestre ou doutores. É a pessoa que tem habilidade e dom dado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Então, o mestre tem o dom e habilidade para ensinar a palavra de Deus. É a pessoa que tem a capacidade de enxergar detalhes na Escritura Sagrada que outras pessoas não enxergam. Eu costumo falar que quem é o mestre, no meu caso, quando eu fiz o seminário, foi só confirmação. Eu já sabia, já tinha essa noção realmente sobre isso. Eu falo que o que é mestre, como eu falei aqui, ver detalhes na escritura, às vezes enxerga uma vírgula onde não tem. O que quer dizer com isso? Consegue entender melhor aquela palavra ali do que outra pessoa que está simplesmente lendo a escritura sagrada. Então ele consegue
ter essa definição, enxergar melhor na palavra, porque ele precisa ensinar, então ele tem que ter, então ele tem esse dom de Deus justamente com isso, de enxergar além do que as pessoas conseguem enxergar. Então, resumindo, o mestre é como se a escritura sagrada fosse um quarto escuro, e o mestre é a lâmpada para que os outros possam ver o que eles não conseguem enxergar dentro desse quarto. Isso que eu falei. Então, a gente consegue, o mestre consegue ver um pouquinho além do que os outros, porque como ele vai ensinar, ele tem que ver mais a fundo, né? Ou entender melhor a palavra de Deus. O mestre não quer ter habilidade para enxergar detalhes, mas precisa ter habilidade para ensinar de forma que a verdade que liberte outros. Ele é um facilitador do aprendizado. Então, volto a falar, o mestre tem que ter esse conhecimento mais profundo para que ele possa ensinar bem detalhado. Uma característica do detalhe o mestre tem. Existem pessoas que possuem muito conhecimento e dizem, sei para mim, não sei ensinar. Então não é mestre, só por ter conhecimento. Então se você tem conhecimento, você pode conhecer a palavra toda, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não tem essa habilidade de passar, de ensinar a palavra ali, você não é mestre, você tem somente o conhecimento. Somente o conhecimento. Então, se você tem essa vontade, busque de Deus, o conhecimento que você tem na palavra de Deus, você possa passar. Aí sim, você se torna um mestre, porque está ensinando a palavra de Deus. Não é só ter o conhecimento. O mestre tem habilidades para transmitir, porque vai chegar a hora, independente do nível social, econômico, educacional, independente do nível onde está. Precisa ensinar com linguagem que todos entendam, independente do nível que a pessoa possua. Então, o mestre tem que ter esse conhecimento, tem que saber como falar com as pessoas. O falar que eu digo não é cultural, como eu falei aqui, é uma linguagem simples, objetiva, que a pessoa possa entender o que ele está transmitindo, o que a palavra de Deus diz. Então o mestre tem que ter essa capacitação para isso. Então ele tem que saber, não importa, porque vai pegar níveis diferentes, como eu já falei aqui. Então se ele não souber, vamos falar assim, a linguagem daquele momento, ele não vai conseguir transmitir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então ele tem que corrigir esse ato dele se ele não tem essa capacidade, se realmente ele for o mestre. Porque vai chegar a hora que vai precisar. Conceito do mestre, instrutor, professor, é quem ensina. Jesus é o nosso mestre, é o nosso mestre. Que fala em Mateus 7, 28 e 29, Lucas 19, 14, Lucas 13, 22, Marcos 4, 2. Então Jesus é o nosso mestre. Glória a Deus por isso, né? Ele vai nos ensinar muito mais. Vamos buscar cada vez mais a Ele para nos dar entendimento de tudo. Agora vamos às características do mestre. Vamos entender cada uma. Se você não teve a confirmação de nenhum dos outros 4 dons que eu falei, provavelmente você deve estar encaixando neste mestre. Então vamos às características para entender melhor. Ele deve ser eloquente. Já pensou nisso? O que quer dizer um indivíduo eloquente? Aquele que possui a arte e o talento de convencer e comover outras pessoas. Outro ponto, ele estuda a fundo antes de discursar, de falar. Então o mestre procura o conhecimento profundo do que ele vai estar ministrando. Então é uma característica forte também do mestre. Ele com excelência transmite o que estuda. Ele tem forte desejo de aprender constantemente. Forte desejo de aprender constantemente. Aqui no meu caso,
Eu falo, eu estou sempre buscando, apesar de que o mestre tem essa, vamos falar um pouco, essa dificuldade. Porque tudo que ele vê, ele quer reter. Ofereceu um livro, ele pega, ofereceu uma palavra, ele está pegando, e às vezes ele nem olha aquilo, mas ele tem esse desejo de ter isso em mão. No caso, eu falo, às vezes, tem muita coisa que eu tenho até hoje, eu não li, mas eu falo, se eu precisar, eu tenho em mão. Então, aprender é constante com ele, ele busca cada vez mais aprender, para que ele possa ser um excelente mestre, ter conhecimento de tudo, mesmo que não seja profundo naquele ponto, mas ele quer aprender cada vez mais. É detalhista, é outro ponto que eu tenho também. Quando eu falo, eu já tive alguns debates na internet com pessoas aí, então quando eu falo detalhista, detalhar bem, para que não haja dúvida. Eu tenho comigo, quando eu estou falando com as pessoas, como eu falei, já tive alguns debates na internet, eu não gosto de usar o versículo. Está em, vamos supor, João 3,16, vamos falar isso mais conhecido. Eu não gosto de colocar isso, porque se eu colocar, a pessoa não tem interesse de ir lá buscar e ver. Então eu coloco o versículo e ponho o que está escrito, porque lendo ali, ele é obrigado a ler o que está ali, entende? Então já fica uma dica para você, não use versículos, ponha o versículo quando você for detalhar, falar na palavra de Deus. Se você estiver falando, leia para a pessoa, porque ali a pessoa vai ser obrigada a ouvir, vamos dizer assim, então vai entender melhor. Então o mestre tem essa característica, detalhe, bem detalhista. Ele não se contenta com lugares rasos. O que seria isso? Ele gosta de ir mais a fundo, conhecer mais, cada vez mais da palavra, do que ele vai ensinar. Então ele tem esse lugar, tem isso em mente, ele não gosta de lugares rasos, pouco conhecimento. Ele sente prazer em ficar horas lendo, pensando e estruturando algo. Ele gosta de pensar, estruturar bem sobre tudo isso. Ele precisa ser eclético, quer dizer isso, que seleciona ou adota o que há de melhor nas várias doutrinas, teologias, métodos, etc. Então, ele gosta de ser eclético nisso. Agora, esse aqui é o que queima no coração do mestre. Não, isso, como eu falo, meu sangue ferve quando ouço isso. Ele não suporta heresias. Ele não suporta heresias. Distorcer a palavra de Deus, misericórdia. Isso talha o nosso sangue, como eu falo, né? Porque eu não suporto. Principalmente porque eu sou da área da apologética, defender a escritura sagrada, então isso para mim é complicado. E para você que é mestre também tem certeza que não suporta a heresia. Ele, quando não consegue isolar para estudar, se sente frustrado. Ele, quando está ensinando, existe uma atmosfera que ensina. Ele é criterioso, minucioso, observador, pesquisador, como já falei à frente, atrás. Né? O mestre tem essa característica também. Como eu falei, a gente busca cada coisa, aprofunda mais cada uma dessas coisas. Ele tem conhecimento que não sabe tudo. Eu tenho isso comigo. Eu falo que não sabe tudo. Eu falo, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, eu vejo que nada eu sei. Por quê? A gente vê que às vezes nas coisas simples você não sabia naquela hora. Então, quanto mais você aprofunda na palavra, mais conhecimento você vai tendo, você vê que você sabia pouco. Então, ele sempre tem esse, que ele não sabe tudo. Ele vai sempre buscar. Ele, quando não tem apoio do pastor, passa a ser itinerante, porque ele gosta de já ensinar. Ele sempre quer ver o avanço do que está aprendendo. Ele quer ver o avanço daquilo que ele aprendeu, que ele vai passar para as pessoas, porque ele quer outras pessoas entendendo bem sobre a palavra de Deus. Ele tem o foco no ensino do mestre e no ensino do crente na maturidade. O que quer dizer isso? Ele tem o foco em aprender.
mais a palavra de Deus, então ele busca cada vez mais. Ele quer ver a pessoa, o crente ali, desenvolvendo, amadurecendo, caminhando certo em tudo isso. Então fica aqui essa aula, né, sobre os dons ministeriais. Espero que possa ter te ajudado sobre isso, já ter definido para você melhor que cada um dos dons e qual dom você encaixa mais. Como eu falei antes, volto a falar. Você, pela palavra de Deus, não diz que você tem que ter um único dom. Você pode ter mais de um, você pode desenvolver mais de um. Como eu falei, no meu caso, tem aquela característica do pastor e tem a característica de buscar mais de Deus, de evangelizar as pessoas, tirar as pessoas do caminho errado. Então, apesar de mestre, eu tenho essas duas características de dois dons. Então fica aí essa matéria, essa aula para você aí. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu posso estar te ajudando. Um forte abraço no seu coração, que Jesus te abençoe e desenvolva o seu dom, o seu chamado, e tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?